meu filho não dorme, por exemplo. Meu marido chega tarde e o meu filho não dorme, ele só dorme só comigo. Quem falou que ele dorme só Por com que que você? tem que ser assim, Por né? que que ele tem que dormir só Aham, com você e não aham. com o seu marido? E por que que esse marido não tá dando conta, esse pai não tá dando conta Uhum, de acolher esse filho? uhum, E aí começam as justificativas. Porque ele só fica comigo, ele só se acalma comigo, porque ele ainda mama, porque ele. Começam todo o leque de justificativa. Mas eu não sento com o pai e falo assim: olha, você precisa criar um vínculo com o seu próprio filho, né? Um vínculo de conexão, você precisa aprender a acolher, a acalmar. Eu uhum. preciso retirar, né? Fazer um desmame gentil nesse momento e você vai me ajudar muito mais nisso, acolhendo meu filho quando ele tiver os despertares à noite. Então são N exemplos, não é Uhum, só o exemplo da noite, tem o exemplo do dia. uhum. Quem que leva esse filho para a escola? Sim. É um dia sim, um dia não? Vocês revezam? Quem que faz o café da manhã? Quem que deixa a comida pronta? Por Uhum. que que essa sobrecarga tem que estar sempre na mulher? O autocuidado emocional, quando a gente fala dele, a gente fala de todos esses leques, mas mesmo que eu separe que a caixinha tem que vir primeiro a mulher, o relacionamento e depois o filho, se eu não ajustar toda a rotina do meu filho, todo o resto vai desmoronar. Sim, porque daí isso vira uma anulação. Eu vivo ali em Sim, função, né, de todos os cuidados necessários, de atender todas as necessidades dele ali, e que sim, é importante, mas me anulando. sim, Não considerando que eu também tenho necessidades, que eu também quero, né, coisas, que também eu não quero coisas. Então, é aí que entra essa sensação de eu me perdi, né? Eu não sei mais quem eu sou, porque sim. eu tô tão direcionada ali no meu filho que eu não paro mais para me perceber, para me escutar, sabe? E de fato é um processo de anulação emocional, né? E isso vai acontecendo sem ela se dar conta, não é intencional. E é aí que a gente tem que tomar cuidado, Nanda. Eu acho que é importante trazer uma questão que eu acho que é muito um fator, talvez, que adoeça, ajude o adoecimento das mulheres, é essa sensação de que isso é normal, sabe? Isso faz parte do kit. Ser mãe é isso mesmo. Ser mãe é doação, sabe? Ser mãe é você, é uma entrega total. Então, é normal. E daí ela começa a achar que é isso mesmo. Então, não tem outro jeito, tá? É normal. Então eu Sim. digo assim, não, isso não é normal. Isso é comum de acontecer, mas não é normal no sentido de que isso é bom, sabe? Que tá tudo bem. Não. Então a gente precisa começar a olhar esse lugar da mulher diferente, sabe? Porque senão ela começa a sentir que, ah, eu tô sempre cansada, mas o cansaço faz parte. Daí a gente volta lá para aquela É. história da maternidade real. Vai lá procurar no Google, maternidade real, o que que aparece? Quais são as imagens que vai aparecer? É dessa mulher totalmente descuidada, Destruída, destruída, porque ela acabada. tá sempre dedicada ali com o filho, e extremamente frustrada, porque ela não consegue uma real conexão com o filho, ela não consegue dar de fato uma atenção de qualidade, ela tá mais estressada, ela grita com o filho, ela perde a paciência dela, se culpa, fica triste com aquilo. Então, assim, é uma bola de neve. Então, quando a gente começa a sentir que é isso que é normal, e por isso que eu disse que me preocupa esse termo da maternidade real, porque traz para a mulher esse lugar de que é assim mesmo. Faz parte do kit, eu tenho que aceitar. Então, ser mãe é isso, né? E não é assim. Não precisa ser assim. A gente sabe que tem, de fato, uma sobrecarga. Mas você não precisa ficar carregando mais esse peso sozinha. Você precisa assumir um lugar de mais liderança, né? De mais ativo no sentido de reconhecer aquelas necessidades e ir lá e fazer algo com isso, né? O próprio nome diz, né? Necessidade. É sobre algo que não cessa. Então nunca vai passar. Eu tenho uma necessidade de descanso. Isso nunca vai cessar, sabe? Por isso que eu digo que a exaustão materna não é um cansaçozinho, né? Não é uma coisa que, vai dormir, dá tirar um cochilo, ou Sim. aproveita enquanto o bebê dorme e você vai dormir também, né? Ou Ninguém então, dorme. não, deixa que eu fico com ele para você, você vai dormir. É que isso passa. Não, não passa, não é essa exaustão, essa sobrecarga, não é um cansaçozinho. A gente não pode invalidar, sabe? A gente não pode naturalizar isso e achar que é isso mesmo. Então é isso que nos resta. Só que muitas vezes essas mulheres elas negligenciam todas as situações. Elas sabem o que elas têm, a necessidade do descanso, a necessidade disso, daquilo, mas elas negligenciam as situações. Então, por exemplo, ninguém merece uma criança até tarde acordada meia-noite na frente de uma televisão antes de dormir. Cadê o tempo dessa mulher
com ela mesma, né? Em primeiro lugar. Mas cadê o tempo dessa mulher com o marido? Cadê o tempo dessa mulher para ela ler um livro, para ela estudar, para ela tomar um vinho à noite, para ela assistir um filme, para ela não fazer nada? A gente não precisa preencher os espaços. A gente só precisa achar um propósito, que foi isso que a gente falou, porque não é sobre achar o que eu preciso fazer. Não. Se você não tem um propósito de onde você quer chegar, você vai ficar em volta desse ciclo o tempo todo e não vai achar. Porque quando sobrar tempo para você, você não vai saber o que fazer. E na verdade você não precisa preencher. Você só precisa se encontrar. Então, é um grande despertar quando a mulher olha para isso e percebe: opa, eu tô negligenciando meu filho, né? Não tá me sobrando tempo, por quê? O meu filho dorme tarde, acorda tarde, aí reclama que o filho não come, que o meu filho tem uma péssima alimentação, entrou num ciclo vulcânico de recusa, tem despertares à noite. O que tá acontecendo com essa criança que eu tô exausta, que eu não tenho tempo mais pra mim, que eu não tenho tempo nem de ir ao banheiro, nem de tomar banho? Eu me pergunto assim, em que momento a gente chegou que isso se tornou normal? Sabe? Natural, assim. Sim, Algo de achar assim, nossa, é isso, sabe? Que a mulher tem que tolerar. E é isso, então? Então, né, não. criar um filho, cuidar de um filho, é assim, um Não é sobre, sacrifício tão não é sobre grande. todas as necessidades atendidas que eu preciso realmente dar conta de atender as necessidades do meu filho como um todo, porque eu tenho que me doar 100% pro meu filho. É óbvio que uma criança precisa de necessidade atendida. Só que quando eu falo do filho, eu falo também do desenvolvimento. O desenvolvimento de um filho requer a necessidade física, emocional, espiritual, cognitiva, sensorial atendida. Para a gente atender tudo isso, não tem como você fazer de outro jeito que não seja através de um ritmo, de uma rotina, que essa criança ela tenha o brincar livre, ela tenha o potinho de amor cheio. Tem um Então tempo para cada coisa, né? esse Na tempo vida de dela. presença, esse tempo de qualidade que a gente não tem com o filho, cheio de né, impaciência. Eu tô aqui com meu filho, mas eu tô no celular. Tô olhando o tempo todo no celular. Isso não é conexão. Quando eu vou fazer uma refeição, tá um para cada lado. Meu marido tá jogado no sofá, eu tô sentada tentando dar comida pro meu filho que corre em volta da mesa 20 vezes e não para quieto. Essa mulher, ela vai viver no caos. Então não Entra tem num como mudar. automático também, né, Nanda? Acho que vive Tem. num automático em que vai indo, vai levando. E eu acho que você trouxe essa questão da tela, eu acho que é um desafio pra gente, né, contemporâneo, porque Sim. a gente utiliza muito, as crianças também, e isso traz de fato um afastamento. Então é desafiador essa dosagem, né, de quando e quanto eu uso, pra que eu uso, né? Então, muitas vezes a gente sabe que a gente usa a tela. Eu falo a gente porque eu sou mãe, né? Eu tenho 2 filhos e sei como é que é. Muitas vezes a tela entra num recurso de deixar ele ali sem demandar da gente, né? Uma atenção, um brincar. Então, ele tá ali. E isso me libera para fazer outras coisas. Mas aí né? é que tá. E aí a gente fica mais refém de Entra o tudo isso. preenchimento de novo. Eu preciso preencher meu filho para que ele não faça nada. A partir do momento que a gente entende, quando a gente tem a verdadeira presença com os nossos filhos. Vou dar um exemplo. Se eu estou no computador e a minha filha tá o tempo todo me chamando, mãe, 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 eu vou conseguir trabalhar? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um espaço de tempo que seja um tempo de 10 ou 15 minutos para que eu entregue de verdade a presença para ela. Aquilo é como se fosse... As crianças, elas têm por si só como se fosse um medidorzinho. Então, eu vou encher aquele medidorzinho, uma dose única daquela conexão. É como se eu estivesse injetando nela tudo o que ela precisa de sentimento, de atenção, que é só o que ela quer naquele momento. Depois, automaticamente, essa criança ela vai aprender a brincar sozinha, a lidar com o tédio. A gente não precisa da tela para isso. Sim. Só que a gente tem a necessidade de preenchimento. Então, o que a gente faz para criança? Toma, porque eu preciso tomar banho. Fica aí um pouquinho no celular. Daí, quando a mamãe sair, me dá o celular, que daí a gente vai brincar, tá bom? Não precisa. Essa criança só vai brincar sozinha quando eu tiver um tempo de qualidade com ela e ela esteja verdadeiramente preenchida no emocional. Lembra da necessidade atendida? Física, emocional e espiritual. Eu só atendo a necessidade emocional quando eu dou presença pro meu filho.